Durante um voo comercial noturno, pilotos relataram a presença de um objeto luminoso acompanhando a aeronave em altitude elevada. O fenômeno foi observado inicialmente como uma luz intensa, fora dos padrões aeronáuticos conhecidos pela tripulação experiente a bordo. A observação ocorreu durante cruzeiro estável, sem turbulência, interferências meteorológicas ou tráfego aéreo convencional nas proximidades. Segundo relatos técnicos, a luz manteve distância constante e comportamento aparentemente controlado por vários minutos consecutivos. A tripulação seguiu protocolos operacionais, monitorando instrumentos e tentando identificar possíveis aeronaves ou fenômenos atmosféricos conhecidos. Nenhum alerta de colisão foi ativado e o radar da aeronave não indicou tráfego convencional correspondente à observação visual. A luz apresentava intensidade variável, alternando brilho sem seguir padrões de navegação aérea reconhecidos internacionalmente. Os pilotos relataram comunicação imediata com o controle de tráfego aéreo para verificar contatos registrados nos radares regionais. O controle confirmou a ausência de aeronaves próximas naquela posição, reforçando o caráter incomum do fenômeno observado. O objeto luminoso parecia acompanhar paralelamente a aeronave, mantendo altitude e velocidade compatíveis durante certo período. Não houve manobras evasivas iniciais, pois o fenômeno não demonstrava comportamento agressivo ou risco imediato à segurança. A tripulação descreveu a luz como sólida, sem dispersão típica de reflexos internos ou efeitos ópticos simples. Especialistas afirmam que ilusões visuais são comuns, porém esse caso apresenta características menos compatíveis com explicações convencionais. O fenômeno foi registrado nos relatórios PSVU, conforme exigem normas internacionais de segurança aeronáutica. Esses relatórios tornam-se documentos oficiais utilizados para análise técnica posterior por autoridades e investigadores independentes. Casos semelhantes já foram relatados por pilotos civis e militares em diferentes países ao longo das últimas décadas. A recorrência desse tipo de relato levanta questionamentos legítimos sobre fenômenos aéreos ainda não plenamente compreendidos. Cientistas consideram hipóteses atmosféricas raras, como plasma, reflexões complexas ou descargas elétricas incomuns. No entanto, tais hipóteses nem sempre explicam movimentos coordenados ou acompanhamento prolongado de aeronaves em cruzeiro. A ausência de registros de tráfego conhecido reforça a necessidade de análises cuidadosas e multidisciplinares desses eventos. O termo fenômeno aéreo não identificado é utilizado justamente para evitar conclusões precipitadas sobre origem ou natureza. Ele descreve eventos observados que não se encaixam imediatamente em categorias conhecidas, mantendo a abordagem científica aberta. Autoridades aeronáuticas recomendam cautela ao interpretar relatos isolados, mas reconhecem padrões recorrentes em alguns casos. O cruzamento entre aviação comercial e fenômenos aéreos anômalos continua sendo objeto de estudos discretos. Se você acompanha investigações sérias sobre fenômenos aéreos não identificados, inscreva-se no canal para novos estudos documentados. Após alguns minutos, o objeto luminoso alterou levemente sua posição relativa, mantendo ainda comportamento aparentemente controlado. Não foram registrados ruídos, perturbações eletromagnéticas ou falhas nos sistemas da aeronave durante a observação. Isso diferencia o caso de relatos associados a interferências técnicas ou falhas instrumentais conhecidas. A tripulação manteve vigilância visual constante enquanto seguia os procedimentos normais de voo. Eventualmente, a luz se afastou gradualmente até desaparecer do campo visual, sem aceleração brusca perceptível. O desaparecimento não coincidiu com mudanças meteorológicas ou variações significativas na altitude da aeronave. Esse padrão de aproximação, acompanhamento e afastamento é citado em outros relatos históricos semelhantes. A documentação desses eventos permite comparações técnicas ao longo do tempo e entre diferentes regiões do mundo. Pesquisadores analisam se fatores ambientais específicos podem contribuir para esse tipo de manifestação luminosa. Até o momento, nenhuma explicação isolada consegue abranger todas as características relatadas nesses encontros. Isso não implica origem extraordinária, mas evidencia lacunas no entendimento completo de certos fenômenos atmosféricos. A ciência trabalha continuamente para ampliar modelos explicativos conforme novos dados surgem. Eventos raros, por definição, apresentam maior dificuldade de reprodução e estudo controlado. Ainda assim, relatos técnicos consistentes merecem análise criteriosa e documentação adequada. A aviação comercial fornece um contexto valioso, pois envolve profissionais treinados e procedimentos padronizados. Esses fatores aumentam
a confiabilidade básica das observações registradas oficialmente. Entretanto, a observação humana continua sujeita a limitações perceptivas reconhecidas pela ciência cognitiva. Por isso, cada caso é avaliado dentro de um conjunto mais amplo de dados comparativos. Arquivos históricos mostram que fenômenos luminosos acompanharam aeronaves desde os primórdios da aviação. O interesse científico por esses registros cresceu novamente com a digitalização de documentos oficiais. Isso permitiu reanálises mais detalhadas usando tecnologias modernas e modelos atualizados. Mesmo assim, muitos casos permanecem classificados como não identificados por falta de dados conclusivos. Essa classificação não representa mistério absoluto, mas um estado temporário do conhecimento científico. O caso analisado hoje se encaixa exatamente nessa categoria intermediária de compreensão. Se este conteúdo ajuda a entender melhor fenômenos aéreos relatados por pilotos, deixe seu like para apoiar análises responsáveis. Investigações futuras podem esclarecer aspectos hoje considerados inconclusivos ou pouco documentados. Sensores mais avançados e sistemas de monitoramento aéreo ampliam continuamente a capacidade de observação. Ainda assim, nem todo fenômeno observado é automaticamente captado por instrumentos disponíveis. A combinação entre relato humano e dados técnicos continua sendo fundamental nesses estudos. Autoridades reforçam que segurança aérea nunca foi comprometida diretamente por esses eventos documentados. Isso contribui para uma abordagem equilibrada, sem alarmismo ou conclusões infundadas. O fenômeno permanece registrado como ocorrência aérea incomum, analisada dentro de protocolos estabelecidos. Não há indícios confirmados de origem tecnológica conhecida associada ao caso específico. Tampouco existem evidências que permitam afirmar qualquer explicação definitiva até o momento. O rigor científico exige justamente reconhecer quando dados são insuficientes para conclusões finais. Essa postura preserva a credibilidade das investigações e evita interpretações sensacionalistas. Fenômenos aéreos não identificados continuam sendo estudados por diferentes áreas científicas. Meteorologia, física atmosférica e engenharia aeronáutica contribuem com hipóteses complementares. O diálogo entre essas disciplinas amplia a compreensão gradual desses eventos raros. Mesmo casos antigos ganham nova relevância quando analisados sob perspectivas modernas. O fenômeno observado neste voo permanece como um registro técnico válido e intrigante. Ele reforça a importância de documentar cuidadosamente eventos fora do padrão esperado. A ausência de explicação não invalida o método científico, mas evidencia seus limites atuais. O conhecimento avança justamente ao confrontar fenômenos que desafiam modelos existentes. Cada relato confiável contribui para um banco de dados mais robusto e comparável. A aviação segue sendo uma das áreas mais monitoradas do planeta. Ainda assim, certos eventos continuam escapando de classificações imediatas. Isso mantém o interesse científico ativo e necessário. O caso permanece aberto a revisões conforme novas informações surgirem. Compartilhe nos comentários sua opinião sobre esse fenômeno aéreo não identificado, sempre mantendo a análise racional e respeitosa. A investigação de fenômenos aéreos deve priorizar método, cautela e documentação adequada. Nenhuma hipótese é descartada sem análise, nem aceita sem evidências suficientes. Esse equilíbrio sustenta a credibilidade das pesquisas ao longo do tempo. Fenômenos raros lembram que a natureza ainda guarda comportamentos pouco compreendidos. A ciência reconhece essas lacunas como oportunidades legítimas de avanço. O caso analisado continua sendo estudado dentro desse espírito investigativo. Ele não representa a resposta final, mas um ponto relevante no conjunto de registros históricos. A curiosidade científica permanece como motor principal dessas análises. Sem ela, muitos fenômenos permaneceriam ignorados ou mal interpretados. A documentação cuidadosa permite revisões futuras mais precisas. Novas tecnologias podem lançar luz sobre eventos antes considerados inexplicáveis. Até lá, o fenômeno segue classificado como aéreo não identificado. Essa classificação é técnica, provisória e responsável. Ela reflete exatamente o estado atual do conhecimento disponível. O caso reforça a importância de relatos profissionais na aviação. Também demonstra como ciência e investigação caminham juntas. Nenhuma conclusão definitiva foi apresentada até o momento. O fenômeno permanece como questão aberta
a análise contínua. A investigação segue baseada em dados, registros e cautela, e continua convidando a comunidade científica a observar, estudar e compreender melhor esses eventos aéreos incomuns